Como as soft skills estão transformando as lideranças das grandes empresas? Bem-vindo a mais um episódio do Estúdio Fenol 2024. Estamos aqui com o André. André, muito obrigado por ter topado, por estar aqui comigo. Um grande prazer estar com você. André Drighetti, que é diretor jurídico, também de RH em Corporate Affairs da Simpla. É um grande prazer estar aqui com você. E antes de a gente começar o nosso tema, começar a nossa discussão, eu queria que você se apresentasse um pouco para quem está te ouvindo, quem está te vendo aqui. Pedro, obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Obrigado, Fenaló, por convidar também, ter a oportunidade de falar um pouco com vocês. Eu sou o André, atualmente eu sou diretor jurídico, RH e assuntos corporativos na Simpla. É um lugar que eu venho desempenhando um papel cada vez mais estratégico, né? Então, o jurídico, dentro dos papéis que eu desempenho lá dentro, ele é apenas uma peça que compõe toda a estratégia de direcionamento da companhia. E eu entrei lá como gerente jurídico e compliance. E aí eu tive um crescimento ao longo desses 4 anos, abordando outras áreas, trazendo outras expertises para dentro do meu papel lá dentro e também com crescimento de equipe. Então eu entrei com 2 pessoas no meu time e hoje eu tenho 28 pessoas. Ótimo. E pensando nesse cenário dinâmico que a gente vive nas grandes empresas, o próprio departamento jurídico, como você está vendo as principais competências-chave, seja soft skills, hard skills, que a gente discute muito, agora são outros termos, né? Real skills, hard skills também, que são importantes, que um profissional precisa se desenvolver para se destacar como um líder num cenário jurídico que é cada vez mais dinâmico e tecnológico. Tem um mix, né? Então acho que a gente começa a nossa carreira com muito foco nos hard skills. E é importante você ter um desenvolvimento técnico muito profundo naquilo que você faz. Você conhecer do que você está falando, entender os desafios que você enfrenta e conseguir transmitir isso para os seus clientes, internos ou externos. Então, os hard skills no início de carreira, eles são muito relevantes. E, obviamente, sempre permeando ali os soft skills, né? Porque, independentemente do momento de carreira que você está, você tem que conseguir se relacionar, se comunicar, ser transparente, trazer clareza para tudo que você faz, ter um desenvolvimento político, de construção, né? Ser ponte dentro do jurídico. E à medida que você vai se desenvolvendo na sua carreira, os soft skills, né? Só para a gente deixar no básico aqui, eles passam a ter um papel muito mais relevante. Quando você começa a ter equipe, então, não só ser promovido de cargo, mas também saber lidar com esse cargo que você está assumindo, com esses desafios. Porque são pessoas, no fim das contas, são sempre pessoas. Então, quando você assume um cargo de liderança dentro do jurídico, você tem que ter os hard skills. A sua técnica tem que estar muito apurada para você conseguir direcionar, tomar decisões corretas e certeiras, mas você também tem que conseguir desenvolver essas pessoas para que elas consigam desempenhar o melhor papel e também transitar dentro de uma empresa ou dentro de um escritório com clientes da melhor forma e entregar valor de fato para o que elas estão se propondo a fazer ali. Perfeito. E destacando aqui, pegando um gancho do que você trouxe, destacando pro jurídico, você pensaria em algo especial que tem que ter, uma habilidade, seja emocional, competência emocional, algo do tipo? É comunicação. Com certeza a comunicação é fundamental. Tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Então, eu venho de um ambiente de escritório e migrei para a empresa. E é muito diferente. Então, o escritório ele faz o papel de trazer todos os riscos que estão envolvidos, ele tem o papel de conseguir mapear as minúcias daquele caso, e o advogado interno ele tem que conseguir pegar tudo aquilo e traduzir em poucas linhas para um negócio, para ele entender quais são os riscos envolvidos, quais são os caminhos que podem ser adotados. Então, saber se comunicar de forma clara, objetiva e transparente, eu diria que é um dos principais skills necessários. E aí, acho que podendo adicionar aqui, é um que eu vi hoje e ontem aqui na Fenaló, que está sendo muito discutido, é saber lidar com a inteligência artificial, né? Com as tecnologias. Assim, não tem jeito de fugir disso. Então, o advogado de hoje, nem do futuro, o de hoje, já tem que saber como que ele consegue conectar, fazer a conexão disso com o negócio, com a área jurídica e transcrever isso para fora. No fim das contas, comunicação também. Perfeito. Você trouxe inteligência artificial, eu quero te trazer uma outra inteligência, que é a inteligência humana. Como a inteligência emocional está impactando você como um líder para poder gerenciar conflitos, que às vezes é muito difícil. O que é o jurídico e não gerenciar conflitos, né? De qualquer escala e qualquer tipo, né? Exato. Bom, inteligência emocional é fundamental para qualquer liderança, né? Independentemente de você estar ou não no cargo de jurídico ou de qualquer outra área. Uma vez que você tem conflitos dentro da área, como que você toma uma decisão de mediação sem que pareça que você está
pendendo para um lado ou para o outro, preterindo um X ou Y, né? Afinal, como a gente disse, são pessoas. E as pessoas têm as interpretações delas. né? Exato. Então, ter essa inteligência emocional, saber colocar as coisas no papel, racionalizar, transparecer isso para as pessoas que você está liderando, conseguir trazê-las para o centro dessa discussão de uma forma muito clara, de uma forma em que eles consigam eles mesmos chegar à construção de uma resolução, ajuda muito. E como que você ensina inteligência emocional? É muito difícil você ensinar inteligência emocional. E aí entra então aquele papel, tem um conceito que eu gosto muito, que é da empatia assertiva, que é como você consegue desafiar as pessoas sendo empático, né? Suficientemente para que elas entendam que você se preocupa com elas, mas você está desafiando elas a ponto de que elas vão conseguir se desenvolver naquele ponto e também fazer isso com os seus liderados, ou com os seus pares, com os seus superiores, etc. Eu imagino que seja muito difícil mesmo, porque é uma coisa que você também traz de casa, coisa que você vive, não é só na cultura da empresa, né? Então é realmente um desafio que você passa uma coisa, você ensina uma subjetividade muito grande, né? Exato, exatamente. Quanto que o líder, e a gente vê essas novas gerações, né? Que a gente vê uma série de reportagens que trazem pessoas que vão para a entrevista com os pais, hoje em dia, né? E como que... Até onde vai o papel do líder, até onde vai o papel da família, da escola, né? E quanto que a gente consegue. Muitas vezes a gente vê potencial muito forte numa pessoa e que tem um leque de skills que não são necessários ainda. Então você sabe que ela tem um potencial e aí será que eu como chefe consigo desenvolvê-la? Ajudar ela a se desenvolver em coisas que talvez não fosse o papel da empresa, né? Então hoje em dia a empresa, a família, a escola, o ambiente, tudo se mistura. Se a gente vive muito conectado, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, é um limiar muito difícil de você saber até onde eu vou, até onde eu paro, quanto mais eu posso ir, quanto menos eu deveria ir. Pô, perfeito. Dando alguns passos para trás, que você trouxe de inteligência artificial, de tecnologia, pensando em inovação, né? Como a liderança e a inovação estão andando juntas, como isso está impactando o dia a dia? Porque se impacta a liderança, vai impactando todo o resto, né? Impacta porque... né? Exato. Tecnologia. Inovação e tecnologia, a gente consegue pensar nelas como um fator que agrega e complementar, né? Você nunca... Eu acho que vai existir, sim, a substituição de algumas profissões específicas, mas isso não significa que elas vão deixar de existir. Elas vão existir novas que vão se complementar. Então, dentro do papel jurídico, dentro de uma empresa e a tecnologia, ela traz velocidade, ela traz agilidade, que é o que o nosso cliente interno mais busca, né? Então é sempre o jurídico. Porque tá parado no jurídico. O gargalo é o jurídico. A área do não, né? Exato. É o departamento anti-vendas, né? Que o pessoal fala. Então, uma vez que você consegue conectar a tecnologia, que você traz agilidade, você traz dados, a partir dos dados você gera inteligência e consegue gerar informação, você traz resultados para a empresa. Você pode mostrar muitas vezes, pegando um conjunto de contratos, né? Que as pessoas têm a impressão que o jurídico interno só faz contratos, mas acho que é o exemplo mais fácil. A partir de um conjunto de contratos e uso da tecnologia e inteligência artificial, você consegue olhar, por exemplo, quais são os principais pontos que estão tendo problemas naquele contrato específico, como você conecta isso com um contencioso, né? E como que você melhora esse contrato, como você explica melhor isso para o cliente. E aí você vem Visual Law, você tem uma série de outras ferramentas que você consegue usar a tecnologia para agregar valor para o negócio, para o cliente e para o usuário final. A inovação do dia a dia que também ajuda a cultura organizacional, o desenvolvimento de carreira, né? Pegando esse gancho de desenvolvimento de carreira, como você inspira e desenvolve os futuros líderes do seu departamento? Que é a questão do como ela cresce, como ela se desenvolve suas skills, e ela vai tornar um cargo de liderança no futuro, desde um estagiário, né? Então, poderia compartilhar alguma prática ou abordagem que você considera essencial nesse sentido? Eu acho que é uma prática milenar que dificilmente vai mudar, que é a cultura do feedback. Então, para a gente poder motivar e desenvolver essas novas lideranças, a gente tem que estar o tempo todo trazendo feedback e conversando sobre ele. Ele tem que ser, como eu disse, na empatia assertiva, ele tem que desafiar sempre. Então, a pessoa tem que ter a clareza suficiente para eu trazer e falar, olha, X, Y, Z não são o caminho correto, por causa disso, disso, disso. Mas ao passo que os meus liderados, eles têm que entender e eles têm que enxergar que eu realmente me importo com o desenvolvimento deles. Porque se eles não enxergam isso, acaba sendo que eu viro um grande babaca. Porque eu só estou desafiando, mas sem me importar com o desenvolvimento deles. Né? Exato. E isso não inspira, isso não engaja. Então como que eu consigo engajar?
dando feedback, trazendo informações, explicando o momento de empresa, né? Então olhando para o in-house, desdobrando a estratégia e direcionando, falando, gente, esse é o caminho que a gente vai seguir agora, esse é o grande navio que a gente está perseguindo. Vão ter jet skis, que a gente vai virar para cá e para cá, mas esse é o caminho que a gente vai seguir. E uma vez que as pessoas entendem esse caminho, elas se engajam e elas estão dispostas a trabalhar em prol desse objetivo comum. Perfeito. André, muito obrigado por ter Obrigado, vindo. Essa entrevista foi excelente, espero que você tenha gostado. Adorei, muito obrigado. Agradeço a Fernando oportunidade. ADS. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. O episódio tá incrível, tem muitos outros episódios que a Final tá trazendo. Então aguardem os próximos. Obrigado, pessoal.